Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Fala dele. Fala do Vitória, meu querido. Como uma fênix, né? O Vitória renasce das cinzas, sai do Z4 fazendo uma partida com propriedade contra o Atlético Mineiro. Quem viu os vídeos lá do Nerd Rubro-Negro, os palpites que ele faz, o palpite do Nerd, eu apostei no Vitória. Acho que foi um dos poucos. Eu e o Marcos Guedes só. Porque o Marcos Guedes ele já aposta no Vitória, né? Mas eu fiz essa aposta no Vitória e eu vou falar para vocês por que eu tinha, não vou dizer que eu tinha certeza, óbvio, é futebol, mas por que eu acreditava que o Vitória poderia vencer o Atlético Mineiro, tá? E eu não vou falar com isso aqui, eu não quero tirar os méritos do Vitória de forma nenhuma. Foi um time com propriedade. Hoje o ataque funcionou. Tiveram alguns pontos na defesa, mas assim, é difícil você jogar contra um time tão qualificado contra o Atlético Mineiro. E vou mostrar a classificação para vocês desse momento, a importância de uma goleada, porque foi uma goleada. Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo conteúdo nordestino diário, irmão. Pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, os grandes destaques do Nordeste, você vê aqui no canal do Luna, então te inscreve, irmão. Aqui a nossa bandeira é o Nordeste, e eu vou falar sempre do teu clube de coração, como se fosse o meu clube de coração, falando a verdade e com todo o respeito que se deve a um clube gigante também, como o Vitória, tá bom? O jogo era muito difícil, tá? De cara, assim, não era um jogo que você olhava, desculpe, e você imaginava que era um jogo fácil, porque não é. Pelo aporte financeiro que o Atlético Mineiro tem, sabe, pelos investimentos que ele vem fazendo e pelas temporadas. A gente precisa lembrar que há alguns anos atrás o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro, né? Então, não é qualquer time, acho que foi em 2022, né? Não é qualquer time, é um time muito capacitado. Só que esse time, ele tem uma vantagem para os adversários, sabe? Ele fora de casa, ele muda a sua forma de jogar. Essa que é a verdade. O Atlético Mineiro fora da sua casa é um time muito mais inofensivo comparado à sua casa. E o Vitória soube tirar proveito disso. A gente via criticando o Vitória bastante, porque era um time que fazia poucos gols, né? A gente sempre, pô, um time que faz poucos gols, que cria algumas oportunidades e não converte. A gente já precisa falar que nos últimos dois jogos são 6 gols, sabe? Uma média de 3 gols por partida. Então, o ataque do Vitória começou a funcionar. O Danielzinho fez uma partida primorosa, sabe? Primorosa, cara. Um jogador canhoto, a gente sabe da qualidade dele técnica e ele tá conseguindo entregar, somente nessas últimas 3 partidas. Ele começou a entregar um pouco mais, por quê? Porque quando você tem um ataque que começa a converter, né, as oportunidades, você meio que dá confiança para os outros setores. É o que aconteceu com o Danielzinho. Ele tá muito mais solto dentro do campo, tá conseguindo criar muitas jogadas. O Oswaldo também, principalmente no primeiro tempo, fez uma partida muito boa, né? O Oswaldo conseguiu criar algumas jogadas, o Oswaldo conseguiu decidir em alguns momentos, algumas com a sua experiência. Eu continuo com a minha opinião do Oswaldo, tá? Eu acho que hoje ele é um jogador que não tem o nível necessário para jogar uma Série A, mas ele tem a experiência. E essa experiência sempre vai fazer com que o Oswaldo ele consiga desempenhar um bom papel quando ele tem espaços, né? E a gente viu que o Atlético Mineiro era um time que dava esses espaços. Por isso que conseguiu tirar proveito e vitória, fazer 4 gols nessa partida, né? Outro ponto que eu quero falar aqui, muito positivo, é que o Carpini, ele conseguiu, e ó, eu não tiro a minha opinião, tá? Eu acho que o Vitória merece um técnico melhor do que o Carpini, sabe? Eu acho que a camisa é muito mais pesada, sabe? Precisa de um técnico com mais bagagem. Mas a verdade é que ele conseguiu encontrar um equilíbrio. A gente já consegue ver um equilíbrio até defensivo, né? A gente já conseguiu ver uma partida muito mais equilibrada com o Wagner Leonardo e com o Camutanga. O Camutanga e o Leonardo e o Wagner Leonardo eles se conhecem, eles conseguem ter um jogo diferente, eles conseguem ter uma sintonia bacana. E, cara, não tem como não falar do William Oliveira, né? O William Oliveira, ele vem fazendo um campeonato brasileiro sensacional, cara. Sensacional. Vem fazendo gol arroiado, né? E assim, era uma coisa que ninguém esperava, sabe? E o bacana disso, tá? Muitas vezes o gol encobre, às vezes, uma partida ruim, o que não é o caso do William Oliveira. O William Oliveira, ele é um jogador que ele tá conseguindo entregar ofensivamente, mas ele tá conseguindo ser muito seguro nas últimas partidas.
principalmente nas últimas 3 partidas do Vitória. Ele vem sendo um jogador que vem sendo muito virtuoso, ele se dedica muito, tanto que você vê, ó, hora ele tá na área, hora ele tá na cabeça de área, hora ele tá no meio campo, hora você vê ele na defesa. Se você pega o mapa de calor, você vê como é um cara que vem se doando bastante. Então, o jogo foi um jogo que funcionou, sabe? O jogo foi um jogo hoje que funcionou pro Vitória. O Atlético Mineiro, sabe, em nenhum momento a gente olhava e achava que o Atlético Mineiro seria favorito quando começou a partida. Em nenhum momento. Se a gente falar isso, a gente vai ser muito injusto com o Vitória. O Vitória fez uma partida soberana, né? Soube sofrer em alguns momentos, soube ter a dificuldade, porque, como eu falei, é um time muito qualificado do Atlético Mineiro, né? Scarpa é muito bom jogador. Verdade que também hoje o Atlético Mineiro não teve o Hulk, mas assim, mesmo assim, não é problema do Vitória, sabe? Não é problema do Vitória. Então, assim, isso também fez com que o Vitória soubesse ter proveito desse desfalque do Atlético Mineiro e conquista 3 pontos importantíssimos, cara. São pontos que podem fazer uma diferença muito grande na frente. Quando a gente olha agora para a tabela de classificação, a gente vê como foi importante um jogo onde o Vitória consegue fazer muitos gols, né? Quando a gente olha a classificação aqui, deixa eu dar um zoom que meu óculos está no carro, eu tô meio ceguinho, a gente já vê como o Vitória, com duas vitórias consecutivas, né, consegue dar uma adiantada. Ó. Nesse momento, o Vitória ele tem 9 pontos em 10 partidas, ainda tem um saldo negativo de 5, mas já vem diminuindo isso. É o mesmo saldo negativo, quando a gente analisa ali, do Atlético Goianiense. Qual é a vantagem? Né? O Atlético Goianiense fez 9 gols, enquanto o Vitória acabou fazendo 12 gols, 3 gols a mais. Olha a importância de você construir um placar com saldo de gols. Sempre faz diferença na frente. E quando a gente olha para a tabela, a gente já vê que agora, partindo do equilíbrio, né, você já começa a sonhar coisas maiores. Né, porque você já vê que você tem a mesma pontuação do Criciúma, que é o 14º, e você tem basicamente um ponto a menos do que o Cuiabá, que é o 13º colocado. Né? E quando a gente vê o quanto faltou para o Vitória no campeonato equilibrar esse campeonato, ele está conseguindo equilibrar agora. Agora, só um ponto importantíssimo, tá? Com essas 2 vitórias, a gente não pode se iludir e achar que o Vitória não tem que contratar, que não tem que trazer grandes reforços. Não dá para se iludir com isso, tá? Existem sim carências grandes nesse elenco que precisam ser sanadas. Existem lacunas que precisam ser fechadas. O Vitória precisa fazer uma boa janela. O time que fizer, ó, quando a gente pega agora aí nesse cenário aqui, né, do 15º pro 20º, a gente vê, por exemplo, o Grêmio, eu acho que não vai continuar nessa situação. Acho que o Grêmio vai sair. Mas quando a gente vê Fluminense, que tá numa situação pindaíba danada, a gente vê o Corinthians, o Vasco, o Atlético Goianiense, o próprio Criciúma, né? Na minha visão, quem se reforçar melhor nessa próxima janela vai ter uma probabilidade maior de não cair. Então é importante que o Vitória seja muito criativo nessas contratações e consiga organizar o time. Mas é bacana demais, cara. Muito bom olhar para a tabela e ver que nesse momento a gente não tem nenhum time do Nordeste figurando ali no Z4, né? Quero saber a tua opinião, comenta aqui, o que é que você achou? Manda, ó, comenta aqui, manda um chupa nerd. Marca aí o Nerd Futebol e manda um chupa para ele, que ele disse que o Vitória ia perder. Bota aí nos comentários, tá bom? Um abraço, fique com Deus, até já. Tchau, tchau.